Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, robótica. E hoje nós temos um convidado especial novamente, o Scratch. Colocou a data? Para essa aula eu preciso que você separe alguns materiais. Olha aí, folha de papel, pode ser folha de rascunho, mas contanto que um dos lados seja possível utilizar, lápis de cor e tesoura sem ponta. Vou dar um tempinho para que você separe esses materiais. Separou os materiais? Deixa aí do ladinho que daqui a pouco a gente vai utilizar. Então nós estamos falando sobre programação. Vocês lembram quem é esse personagem? Ele é um mascote de qual programa? Vocês lembram? Ele é o Scratch, ele é o gatinho do programa Scratch, que é a linguagem de programação por blocos. Mas antes, vamos relembrar umas coisas bem importantes para a aula de robótica? Então, nós estamos trabalhando a programação sem computador, que é a programação desplugada, certo? E quais são os comandos utilizados? Qual é a linguagem de programação que a gente usa na programação desplugada? A linguagem em setas, olha aí, vocês lembram? Bandeirinha verde que indica o início, seta azul para frente, a seta amarela vire à esquerda e a seta roxa vire à direita. Vocês lembram desses comandos? Nós utilizamos na programação sem computador e vamos continuar usando em outras aulas. Se você tem o seu card aí que você fez, não jogue fora, deixe guardadinho aí, certo? E nós temos também a linguagem de programação, que é a programação com computador, que a gente chama de plugada. Sem computador, desplugada. Com computador, plugada, certo? E aí, na aula anterior, nós falamos que nós temos uma linguagem de programação em blocos bem interessante, que é a linguagem Scratch, que ela é muito parecida com a linguagem de programação que nós utilizamos lá no M-Designer para programar o carrinho de robótica do Kit Ludobot. Ele também tem esses formatos de encaixe. E aí a gente já comentou com vocês que elas têm esse nome, linguagem em blocos, por causa dos blocos de montar, que nós vamos encaixando de formas coloridas e ela tem que encaixar uma forma na outra. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como entender a programação em blocos, que é um pouco diferente da programação em setas. Em setas nós temos os comandos mais claros. Em blocos eles são escritos e nós temos outros comandos a mais, certo? Então, vamos entender como funciona a programação? Quando eu vou programar lá no computador, lá no Scratch, como que eu utilizo esses comandos? E eu vou mostrar para vocês alguns blocos de comandos para que vocês consigam entender o que ele vai fazer. Então, olha aí na tela. Nós temos ali a tela inicial, quando eu estou lá no computador utilizando o Scratch, aí é essa tela que eu vou ver. Então, eu vou ter ali os blocos de programação, que tem movimento, tem sons, tem vários itens ali que eu vou abrir e vou vendo quais são os comandos que estão ali. E ali tem vários comandos coloridos com vários formatos. Nós temos a parte do meio, que ali está marcado por um retângulo vermelho, que é onde eu coloco a programação, onde eu clico e puxo o comando ali para o meio e vou encaixando para que ele vá criando uma programação. E ali marcado por uma flechinha vermelha, circulado de vermelho, nós estamos vendo o gato.
ali que vai aparecer a minha programação. Então, eu vou encaixar os bloquinhos ali no meio e ele vai executar ali, certo? Então, essa é a tela que eu vejo lá no computador, tá? Agora, vamos entender um pouquinho como funciona essa programação? Olha aí na tela. Nós temos o gato Scratch, nós temos alguns comandos encaixados. E o que está escrito nesses comandos? O que será que ele vai executar se eu encaixar esses comandos? Olha aí, o primeiro comando que nós temos é quando bandeirinha verde for clicado, que tem ali encaixado de laranja um pouco mais forte a palavra repita 3 vezes. Vocês já conhecem esse comando, certo? Então, ele vai repetir 3 vezes. O que ele vai repetir 3 vezes? O que está dentro dele, que é o comando que está em azul, que é mova 20 passos. No Scratch, 20 passos é bem pouquinho. Vocês vão poder ver, ele anda bem pouquinho, isso significa 20 passos. Olhando essa programação, você consegue dizer o que ele vai fazer lá no computador? Se eu encaixar esses comandos, o que vai ser executado? Quantas vezes? Então, ele vai ser executado 3 vezes 20 passos. Então, ele vai andar 20 passos, andar 20 passos, andar 20 passos. Será que é isso mesmo? Vocês acham que está certo isso? Vamos conferir no videozinho de animação feito no Scratch o que ele vai executar? Vocês viram ele executando a programação. Então, ele andou 3 vezes 20 passos e chegou no balão, certo? Então, vocês viram ele executando a programação que eu mostrei. Conseguiram compreender? Agora, vamos para mais uma. Olha aí. Nós temos essa programação, agora ela mudou, ela não é a mesma. Olha aí. Vamos ver o que está escrito? Então, nós temos ali. Quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, nós temos ali o comando que está encaixado, repita, agora tem o número, 5 vezes. E o que ele vai repetir 5 vezes? O que está dentro dele, olha ali. Nós temos ali o comando mova 20 passos, que está o comando azul, e embaixo do mova 20 passos nós temos um comando laranja também. Está escrito espere 2 segue, quer dizer 2 segundos. Então, ele vai repetir 5 vezes o que está ali dentro, é 20 passos e espere 2 segundos, 20 passos, espere 2 segundos. Mas ele tem mais um comando que está fora ali do repita. Então, ele vai repetir esse comando? Não, se ele está fora ali do comando repita, ele não vai repetir 5 vezes. Mas o que está escrito ali? Diga olá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai repetir 5 vezes, então ele vai andar, vai esperar 2 segundos. Vai andar 20 passos, esperar 2 segundos. Isso 5 vezes. E no final deste caminho, ele vai dizer olá, certo? Essa é a forma da programação. Vamos conferir num vídeo de animação ele executando esses comandos? Viram que legal essa animação? Agora nós temos mais uma programação para que você entenda como funciona. Olha aí na tela. Agora ela é um pouco maior. Vamos entender o que é essa programação? Olha aí. Nós temos novamente o que a gente sempre tem quando o sinal da bandeirinha verde for clicado. Aí é o comando iniciar, vocês já conhecem. Agora eu tenho um repita 5 vezes que está bem grande. Então, tudo que acontece ali dentro do repita 5 vezes vai acontecer repetido 5 vezes. E o que está ali dentro? Está escrito, mude para a fantasia, fantasia 1. Fantasia o quê? Ele vai mudar de posição ou vai mudar de cor. Isso se chama fantasia. Espere 1 segue, que é 1 segundo. Mude para a fantasia, fantasia 1 de novo. Espere 1 segundo. Então, ele vai ficar mudando de fantasia. Ele pode mudar de cor, mudar de posição.
Olha aí na tela. Ele está mudando, olha ali, a perninha está mudando de posição, dando a ideia que ele está caminhando. Então, é essa a ideia. Ele vai ficar mudando de fantasia para dar a ideia de que o gato está caminhando, certo? Vamos conferir essa animação? E aí, conseguiram compreender a programação? Então, além do Scratch, que nós já conhecemos, que é o gato mascote do programa Scratch, nós temos... Mas imagine, ali vocês viram que a gente precisa estar lendo para conseguir programar. E se a criança ainda não aprendeu a ler, como que ela pode utilizar o Scratch? Tem o Scratch Junior. O Scratch Junior é uma linguagem de programação em símbolos. Eu vou mostrar ele para vocês. Esse aqui é o Scratch Junior. Ele também vai programar lá no tablet ou no celular, num dispositivo, certo? Ele vai fazer uma programação, mas ele não vai ser em blocos escritos. Ele vai ser em blocos de comandos com sinais e setas. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Eu vou deixar aqui o Scratch Junior junto com o Scratch. Vamos entender um pouquinho melhor como são os comandos do Scratch Junior? Olha aí na tela. Então, nós temos a linguagem de programação em setas e símbolos. Então, ele vai ter setas e vai ter símbolos, que estão marcados por um retângulo vermelho. Olha aí, eles vão se encaixando, assim como os blocos de comandos, eles vão se encaixando um no outro para criar a programação. Olha aí na tela, nós temos ali a tela que nós vemos lá no dispositivo eletrônico. Tá? Então, ele é um pouco diferente do Scratch, porque ele tem uns outros recursos e um jeito um pouquinho diferente, mas a lógica é a mesma. Nós temos ali marcado por uma seta onde tem o personagem, que é o gatinho, que é o mascote. Nós temos ali também cenários, né? Cenários onde vai acontecer a história. Você pode escolher se quer que aconteça na praia, numa floresta, em qualquer lugar. E na parte do meio, marcado por um retângulo verde, nós temos onde ocorre a animação, o palco, certo? E aonde eu programo? Eu vou programar ali embaixo, olha ali, está marcado por um retângulo vermelho. Ali eu tenho os comandos e embaixo eu vou encaixando e ele vai criando uma programação, ok? Vamos conhecer alguns comandos diferentes dos comandos que a gente já conhece? Então, nós temos a linguagem de programação em setas e símbolos. A bandeirinha verde, que já é conhecida. Nós temos este que indica o iniciar, vocês já sabem. Nós temos este vermelho, que indica finalizar. Eu posso colocar ali quando eu quero terminar a minha programação. Eu fiz a programação e quero encerrar. Eu coloco este comando. E esse outro, ele indica repetir, né? Então, eu quero repetir esse comando. Eu posso lá na desplugada usar o número. Lá no Scratch, eu posso usar o comando repita tantas vezes com o número. E aqui no Scratch Junior, eu posso usar este comando e também colocar o número ali que eu quero que ele repita, quantas vezes. E eu tenho também o parar, eu quero que ele ande e pare, que ele repita, então eu tenho alguns comandos. Tem alguns comandos que são bem parecidos com o que a gente já está acostumado, que são esses aí, mas agora ele tem uma seta de direção diferente. Olha aí, ele tem mover para cima, então quando você quer que ele ande na tela para cima. Mover para baixo, quando você quer que ele ande para baixo na tela. Mover para a esquerda e mover para a direita, certo? Temos mais alguns comandos. Ali nós temos o virar, que essa seta ele pode virar tanto para a esquerda, tem uma seta para a direita, mas ele indica o virar. Nós temos esse comando que indica pular, quando eu quero que ele pule. E voltar para o início. Ele acabou a programação, quero que ele volte lá onde ele começou, eu coloco este comando. Então, vocês viram que tem alguns comandos diferentes, bem interessantes.
E agora nós temos um desafio Scratch Junior. Olha aí. Quais são os comandos necessários para levar o gato Scratch até a casa dele? Ó, ele está ali embaixo e a casa dele está em cima. Nós temos ali, ele está marcado com uma linha azul, aonde ele está e aonde ele tem que chegar. E agora eu vou mostrar para vocês, utilizando os comandos do Scratch Junior, como isso vai se desenvolver. Olha aí, bandeirinha verde. Aí ele tem ali alguns sinais que já estão colocados tanto na malha quanto na programação, e tem outros que a gente não sabe, que a gente vai ter que descobrir. Olha aí o que já está programado. O que nós temos ali? Mover à direita. Tem 2 comandos que eu não sei. Virar. Mais um comando que eu tenho ali um ponto de interrogação que eu não sei. Mover para cima e finalizar. Olha aí, está aparecendo o ponto de interrogação na malha. Quais são os comandos que devem ser colocados? Vou dar um tempinho para que você pense. E aí, conseguiu descobrir quais são os comandos que estão escondidos? Vamos conferir? Olha aí. Então, ele já tem ali para frente, né? Mover à direita. Então, ele tem que ter mover à direita novamente. Mover à direita. O símbolo virar já estava ali. Então, eu não preciso colocar de novo. E aí, o mover para cima, para que ele dê continuidade. Mover para cima, finalizar. Vocês viram? A lógica é bem parecida com os comandos em setas, mas agora ele tem outros símbolos. Vocês conseguiram ver? Vamos ver uma animação, ele executando estes comandos que nós acabamos de programar? Oin, 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 oin. Vocês viram que bacana ele executando essa animação? Legal, né? Agora nós vamos para o desafio número 2. Olha aí! Quais são os comandos necessários para levar o gato Scratch até a sua bola? Novamente, ele está marcado com uma linha azul. O Scratch está lá no meio da malha e ele precisa chegar até a bola. São muito fáceis os comandos, certo? Bem tranquilo. Veja aí, nós precisamos ali de 6 comandos para que ele chegue até a bola. 6 comandos. Quais comandos será que são esses? Vocês conseguem imaginar quais são? Vou dar um tempinho para que você pense. Conseguiu pensar? Muito fácil, né? Então, vamos conferir? Qual que é o primeiro? Claro, é a bandeirinha verde, que indica o iniciar, sempre bandeirinha verde. E agora, nós temos alguns comandos. Qual comando será que é? Então, ele tem que ir para frente. Então, comando para frente. Ele tem que ir para frente novamente. Então, comando para frente. Agora, dentro do mesmo quadradinho, terá outro comando. Vocês sabem qual é? O virar, porque ele tem que virar. Ele tem que virar para que ele vá para baixo, certo? Agora, qual é o comando necessário? Vá para baixo. Então, ele foi para baixo. E eu utilizei o comando finalizar para dizer, ó, chegou na bola, acabou. Então, este foi o comando utilizando a linguagem de programação de símbolos, que a gente usa lá no Scratch Junior. Se fosse a programação em setas, seria um pouquinho diferente. A gente colocaria ali qual é o lado, direita ou esquerda, que ele viraria. Mas ali no caso não foi necessário, certo? Vamos ver como ficou a linha de programação? Olha aí, o iniciar, mover à direita, virar, mover para baixo, finalizar.
Olha aí, esta é a linha de programação, certo? Agora, vamos ver uma animação, ele executando essa programação? Vocês viram que legal essa animação? Então, vamos relembrar os comandos que a gente usa lá na programação desplugada? Olha aí, nós usamos bandeirinha verde início, seta para frente, vire à esquerda, vire à direita. Agora, eu vou mostrar para vocês os comandos do Scratch Junior. Nós temos ali mover para baixo, repetir, pular e finalizar. Vocês acham que às vezes quando nós estamos programando lá na Desplugada não faltam alguns comandos? Faltam, né? Então a gente vai criar alguns e você pode criar aí na sua casa outros comandos que você sente necessidade na hora que está programando ali na malha Desplugada. Então agora vocês vão pegar os materiais lá que eu pedi no começo da aula e nós vamos criar novos comandos. Vamos criar novos comandos? Então, você vai pegar a sua folha, certo? Então, vou pegar a minha folha aqui. Vocês vão dobrar ao meio. Nós vamos fazer outros cards, certo? Se você já tem os cards, as cartinhas da aula anterior, não jogue fora. Deixe aí guardadinho que nós vamos utilizar em várias aulas. E hoje nós vamos criar outros cards. Dobrou ao meio, certo? Agora, vamos dobrar ao meio novamente. Eu vou precisar somente de 4 espaços. Então, eu vou deixá-la grande assim, mas você pode fazer menor, certo? Então, você vai recortar para poder criar os 4 cards ali. Então, vou recortar aqui. Se você quiser que fique do mesmo tamanho das anteriores, você pode dividir sua folha em mais vezes e cortar em pedaços menores, certo? Eu vou deixar grandinho assim mesmo. Recortei. E agora, quais são os comandos novos que nós vamos construir? Olha aí. Então, vocês vão criar símbolos que representem os comandos abaixo. O pular, o pegar, o para trás e o repetir. Eu vou dar uma ideia aqui de algumas coisas que a gente pode utilizar. Olha aqui no Scratch Junior, ele tem alguns comandos aqui, como o pular, que é assim. Mas poderia ser uma mola também. Ele tem o pegar. O pegar ele não tem aqui, mas a gente pode usar uma mãozinha para pegar. O para trás, ele pode ser uma seta para baixo, certo? Mova para baixo. Ou vá para trás, no caso da nossa malha desplugada. E o repetir, você pode fazer um círculo girando novamente, ou aqui, como o símbolo do Scratch Junior do repetir. Vou dar um tempinho para que você pense aí e comece a produzir os seus comandos. Eu já volto. E aí, conseguiu criar os comandos? Eu tive algumas ideias. Para pular, eu usei e desenhei uma mola. Para pegar, eu fiz o desenho de uma mão. Para trás, eu fiz o símbolo aqui da seta que a gente usa para frente, para trás. E também esse símbolo aqui com 2 flechas, uma para um lado, outra para o outro, para dizer repetir.
E aí, gostaram das ideias? Veja aí na tela. Então, o pular eu utilizei a mola, o pegar a mãozinha, para trás a seta para baixo e o repetir este símbolo aqui. Gostaram das minhas ideias? Fizeram parecido ou diferente? Então agora eu vou mostrar para vocês como é o comando do Scratch Junior. Para baixo, repetir e pular, para que a gente faça a comparação, certo? Então agora, utilizando as setas e os comandos abaixo, construa uma linha de programação para levar o gato até o balão. Então nós temos ali bandeirinha verde, seta para frente, esquerda, direita e o pular, que você fez da sua forma, certo? Agora você vai pegar essas cartinhas, vai colocá-las em ordem ou pode desenhar no seu caderno. Qual é o caminho? Olha aí, o gato está ali, tem um buraco, então ele vai ter que pular para chegar no balão. Então, quais são os comandos que vão ser necessários? Serão 4 comandos. Ele está ali, o local de saída está marcado de vermelho. E o local de chegada também. Ele tem que dar alguns comandos e tem que pular para chegar ali no balão. Vou dar uma ajuda, já vou colocar alguns comandos ali. Bandeirinha verde iniciar e o pular. E agora vocês vão preencher aí no caderno de vocês quais são os comandos que faltam. Vou dar um tempinho. E aí, muito fácil, né? Quais são os comandos, será? Pense aí. Então, nós já temos o sinal da bandeirinha verde. Então, olha lá, é bandeirinha verde que é o iniciar. Aí, para frente, a mola que indica o pular e para frente. E ele chegou no balão. Qual é a linha de programação? Ela ficou assim, bandeirinha verde, para frente, a mola que indica o pular, para frente. Vocês conseguiram preencher? Bem fácil, né? Então agora eu vou mostrar para vocês uma animação do Scratch Junior desenvolvendo essa programação, que olha só, a gente usou a programação desplugada para fazer uma animação plugada. Olha aí! E aí, que legal, vocês viram ele pulando o buraco, muito interessante, né? Então, agora é a sua vez de criar. Olha aí, construa novos caminhos para levar o Scratch e imagine outros desafios para ele. Você pode criar ali um bonequinho, né, ou desenhar outro personagem para ser ali o seu mascote. Você pode construir através da malha desplugada outras programações, outros caminhos, outros desafios para que o Scratch pule, que ele volte, que repita várias vezes e pode criar outros comandos também. Então você vai criar as suas narrativas, as suas histórias. Vocês podem utilizar também o Scratch lá no computador ou no dispositivo eletrônico. É muito interessante que vocês entendam a lógica da programação. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Scratch Junior, e lembrando que no mês de maio é um mês de celebração do Scratch. Então você pode participar fazendo um cartãozinho, fazendo um desenho, fazendo as malhas desplugadas, fazendo várias histórias com o Scratch. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses personagens e entendido a programação, como ela é importante para a nossa vida. Até a próxima aula!